Vamos à palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 36. Ezequiel, capítulo de número 36. Eu quero ler com vocês a partir do verso de número 26 até o versículo de número 30. Nós vamos compartilhar uma palavra que vai ser uma continuação da mensagem da semana passada. Nós iniciamos a primeira parte dessa mensagem em Ezequiel mesmo, que é o texto que eu vou ler a vocês. Embora hoje a gente vai seguir uma outra direção, vamos ampliar um entendimento, porque o nosso coração precisa estar receptivo a tudo aquilo que ele está falando e aquilo que ele está fazendo nesses dias. Ezequiel 36, verso 26 até o 30 diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se. Não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. O contexto aqui é que o povo estava em um exílio, em um cativeiro, por conta de desobediência, negligência em relação à vontade, aos planos e aos propósitos de Deus. O Espírito Santo levantou alguns profetas para sinalizar o caminho daquele povo e aquele povo não ouviu. E nessa ocasião eles estavam no exílio porque eles perderam a terra que Deus havia dado a eles. Por isso o texto fala que eles iriam habitar na terra que Deus havia dado para os antepassados, que é a terra de Canaã, que é uma terra que mana leite e mel, que era uma terra de prosperidade, uma terra de muito cereal, de crescimento, de produtividade, de produção, de bons resultados, uma terra que representava a plenitude da bênção de Deus na vida deles, porque Deus sempre intencionou dar ao seu povo o melhor. Os planos de Deus sempre são planos de paz. Toda vez que coisas ruins estão acontecendo conosco, pode ser um grito, uma sinalização dos céus, de que estamos no caminho equivocado. E agora Deus, fazendo o diagnóstico em relação àquele povo, ele percebe que o problema daquele povo, em desobedecer às leis, era um problema de interior, era um problema de coração. Então não adiantava eles terem as leis em tábuas, como aconteceu na época de Moisés, que a lei estava escrita em tábuas. Não adiantava um legislador como Moisés, se aquele povo mantivesse o mesmo coração. E Deus começa a dizer para aquele povo: olha, eu vou dar a vocês um novo coração, eu vou colocar em vocês um espírito novo, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, vou dar a vocês um coração de carne. Veja que ele não disse: eu vou quebrar o coração de pedra. Ele diz: eu vou tirar esse coração, porque ele não presta, e eu vou colocar um coração de carne, um coração sensível à voz do Espírito, um coração voltado para Deus, um coração voltado a praticar a palavra, a viver em obediência, a viver em amor ao Senhor. Então ele estava dizendo que ele mudaria, ele trocaria o coração, e por conta dessa troca de coração, aquele povo, Deus disse: vocês serão meu povo, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou tirar a impureza de vocês, eu vou purificar vocês, e aí eu vou fazer com que o cereal, vou fazer com que venha se multiplicar, que vocês tenham bênçãos materiais, vocês vão voltar para a terra de prosperidade que eu dei a vocês. Ou seja, a questão externa
de produtividade no trabalho, era o reflexo de uma mudança de coração. Mas primeiro, o coração precisava ser trocado e a pessoa precisava ser purificada. Isso era uma profecia. E essa profecia, como outras, que falava da vinda do reino de Deus, muitos profetas, muitos homens de Deus do Antigo Testamento ficaram analisando, pesquisando, orando, meditando, quando é que isso aconteceria. Isso acontece apenas após a vinda de Jesus. Quando Jesus ele vem e vai à cruz, derrama o sangue dele, ele cumpre a obra de purificação. Ele, através do seu sangue, nos purificou completamente dos nossos pecados, e hoje a nossa posição diante de Deus é a posição de filhos, é a posição de justos diante dele, é a posição de santos diante dele, por causa da obra de Cristo na cruz, que nos purificou, nos delegando e nos dando autoridade no mundo espiritual, e principalmente livre acesso até o coração do Pai, para adorá-lo e para viver na plenitude da presença dele. Amém, irmãos? Então, ele faz essa obra da purificação quando ele vai à cruz, como prometido aqui. Agora, quando ele ressuscita, aliás, antes dele ressuscitar, ele prometeu que o Espírito Santo viria. Quando ele ressuscita, 40 dias após a vinda dele, ele fala para os discípulos: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficam 120 pessoas reunidas em oração, orando. Quando eles estão orando, o Espírito Santo vem, eles são cheios do Espírito Santo, em Atos 2, passam a falar em outras línguas. Em Atos capítulo 2, a igreja de Cristo ela é estabelecida na terra, mediante a presença do Espírito Santo. O que sinaliza que uma igreja é do Senhor, não é quantas décadas ou séculos tem uma placa de igreja. O que sinaliza é a presença do Espírito Santo. Agora, diferente do Antigo Testamento, o Espírito Santo veio para morar dentro de nós, e não para morar mais dentro de um templo. Veio para morar dentro de nós. Nós somos habitação do Espírito Santo, e habitados, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fazendo de mim, fazendo de você um lugar de habitação dele, um lugar de morada dele. Então ele nos conduz para o seu caminho, nos conduz para o seu propósito, e ele faz uma obra dentro de nós, que é a obra do novo nascimento, nos dando um novo coração. Um coração sem a presença dele é um coração cheio de adultério, prostituição, impureza, lascívia, contendas, enfim, tantas outras coisas ruins que habitam dentro do coração do homem. Mas um coração dado pelo Senhor é um coração que é voltado para buscar ao Senhor, que é voltado para buscar a presença dele. Então eu e você temos o direito, vamos dizer assim, de desfrutar disso, porque por meio de Jesus, ele nos purificou e nos deu acesso, nos qualificou a sermos habitação do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala para a igreja de Colossos: Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em você, é Cristo habitando em você, é Cristo morando em você. Ele mora em você, Ele habita em você, Ele está dentro de você. Olha o privilégio que nós temos, que os santos do Antigo Testamento eles não tiveram, de ter a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Nós não temos um espírito maligno morando, habitando, nos influenciando. Nós temos a habitação do Espírito de Deus. E onde há o Espírito de Deus, a Bíblia diz que aí há liberdade para adorar, a liberdade para obedecer a palavra, a liberdade para contemplá-lo, a liberdade para viver na sua presença, a liberdade para caminhar com o Senhor. Então hoje eu e você somos livres por Cristo Jesus, temos a liberdade de obedecer a sua palavra, de fazer o seu querer, de cumprir o seu propósito. Por mais fraco que você sinta, por mais limitado que você olhe para si e perceba isso, mas mesmo assim você tem liberdade para fazer a vontade de Deus, para cumprir o projeto que Deus tem para a sua vida. É só você se entregar a Ele. E quando você se rende, você então começa a viver o que Ele tem para você.
Agora, nós precisamos tomar cuidado, que por mais que Ele nos dê um novo coração, Satanás quer roubar essa semente que Deus plantou dentro de nós. Por exemplo, a Bíblia fala em João 10:10, que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas Jesus, se referindo a Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Essa palavra vida e vida com abundância, é a palavra zoe, que significa a vida de Deus, a vida de Deus. Quando a gente lê a Bíblia no português, quando a Bíblia vai se referir à vida, no português, obviamente nós só temos a palavra vida, mas no grego tinha 3 palavras que se referia à vida. Tem a palavra zoe, que é a vida de Deus, tem a palavra psique, que é mente, alma, emoções, tem a palavra bios, que tem a ver com a nossa vida aqui nessa terra. E quando ele fala vida e vida com abundância, está se referindo ao zoe, a vida de Deus. Então ele está dizendo, eu vim para que vocês tenham a vida de Deus, a semente de Deus, o DNA de Deus. A vida de Deus passa a estar dentro de nós, mas não é limitada, não é um pouco da vida de Deus. Você tem a vida de Deus dentro de você de forma abundante. A presença de Deus em você, ela tem que ser algo abundante. Paulo vai falar para a igreja de Colossos, em Colossenses 3,15, ele diz, a palavra de Deus habite abundantemente em vosso coração. Quando a palavra de Deus, ela habita em nós, de forma abundante, revela que eu tenho o zoe, a vida abundante dentro de mim, então em abundância eu vou desejar a palavra, eu vou desejar a presença dEle, e eu vou trazer para dentro da vida de Deus, que está dentro de mim, a vida abundante de Deus. Então Deus não deseja habitar em você por partes, por estações. Ele deseja habitar em toda a sua plenitude, dentro de mim, dentro de você. Agora, diferente do bios, a zoe, ela é eterna, e ela é no nosso espírito, e eu e você temos uma vida eterna diante de Deus. A sua vida não se resume apenas a 70, 80, 90, 100 anos aqui nessa terra. A sua vida, ela é eterna, e a eternidade, ela não começa quando você morre. A eternidade, ela começou quando você entregou-se ao Senhor, e Ele plantou dentro de você a vida dEle. Você pode viver o melhor de Deus ainda hoje. Alguns crentes caminham pela vida como se a vida fosse apenas um sofrimento, um mar de amarguras, um mar de destruição, porque não entenderam a vida de Deus ainda. Com a vida de Deus você pode viver a vida dEle ainda hoje, começando desde o início que você entregou a sua vida a Ele. Agora, Satanás quer roubar essa mensagem dentro de nós, quer roubar a nossa identidade, quem somos, qual o propósito do nosso nascimento e para onde nós estamos indo. Se você entender quem você é e qual é o propósito de Deus para essa terra e para onde você está indo, nada mais tira você do caminho. Se tiver lutas, você pode enfrentar lutas no casamento, você pode enfrentar lutas no seu trabalho, na sua profissão, lutas relacionais, uma luta relacional com alguém. Você pode enfrentar muita coisa, mas você norteia a sua vida. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito, e eu sei para onde eu estou indo. Então nada, absolutamente nada, tira você. O apóstolo Paulo, ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a vocação dele. Eu fui chamado para ser apóstolo. E eu sei para onde, Paulo dizia, para onde eu estou indo. Para a glória. Ele está me aguardando. Então, ele apanhava, ele era perseguido, ele era traído, ele chorava, enfrentava lutas, mas nada tirava ele do alvo e do propósito que ele estava fazendo, que ele estava vivendo. Então, isso tem que acontecer comigo e com você. Agora, Satanás tenta roubar a semente. E para exemplificar isso, Jesus contou a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, todos nós conhecemos, 4 tipos de semente. Aliás, semente era a mesma, 4 tipos de solos. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu no solo rochoso, outra caiu entre espinhos, outra caiu numa boa terra. Aqui caiu na beira do caminho, as aves vieram,
comeram aquela semente. As que caíram no solo rochoso, ela começou a gerar raiz, mas não tinha profundidade. Quando veio o calor do sol, matou aquela semente que estava começando a germinar. A outra caiu entre espinhos, ela até caiu na terra, começou a gerar frutos, gerar a árvore, né? Começou a dar um resultado. Quando ela começou a crescer, os espinhos sufocaram. Aí o Senhor fala da terceira fase, que é a pessoa que ela começa a crescer, mas as riquezas desse mundo começam a sufocar a pessoa, começa a sufocar, e ela não chega na principal parte, que é a parte da frutificação. Então, caiu na boa terra, semente caiu, germinou, cresceu e deu frutos. Então a ideia de Deus é que você passe em todos os estágios, até começar a frutificar para Ele. Mas Ele fala da preocupação de uma semente cair na beira do caminho, as aves dos céus comerem aquela semente. E aí Ele fala, é o maligno, que o semeador semeia a semente, mas o maligno vem e rouba essa palavra. Ou, entre os espinhos, o Senhor, entre o solo rochoso, caiu, começou a produzir raiz, mas o calor da perseguição, das dificuldades, mataram, sufocaram, e ela não conseguiu crescer. Então, Satanás tenta roubar a semente, a perseguição, as dificuldades do dia a dia, tenta destruir a semente. A terceira fase, que é a dos espinhos, é as riquezas, são as coisas boas, não são apenas coisas ruins que nos afastam de Deus. Preste atenção, excesso de coisas boas podem nos afastar de Deus, excesso de coisas boas. E o que são coisas boas? É tudo aquilo que Deus deu a você, é tudo aquilo que é de Deus. Excesso pode fazer com que as nossas prioridades sejam invertidas. Então eu preciso manter o meu coração no Senhor. Agora, quando ele vai ser questionado pelos discípulos a respeito disso, lá no versículo 10 do capítulo 13, eu queria ler com vocês, porque ele conta essa parábola, e depois os discípulos no particular vão perguntar a ele o seguinte, Mateus capítulo 13, verso 10, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? O que são parábolas? Ele usava coisas do cotidiano, do dia a dia, exemplos do cotidiano, como uma semente, para explicar verdades espirituais. O 11, ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Entenda o conhecimento dos mistérios do reino de Deus como cumprimento de Ezequiel 36. Você não se perderam não, amém irmãos? Amém? Então entenda, o cumprimento dos mistérios do reino dos céus é o Espírito Santo habitando em você, o entendimento da palavra, você entender que você é filho, você tem essa chave, você tem esse conhecimento, você tem essa experiência. Aí o 12, mas a eles não. Parece que o Senhor está fazendo seleção. O Senhor diz, eu quero que vocês entendam, eu falo por parábolas que eu quero que esse lado entenda, mas eu quero que esse lado aqui não entenda. Será que era isso que o Senhor estava dizendo? Aí ele continua aqui, por essa razão, eu falo por parábolas. Não, eu pulei o 12, né? Versículo 12. A quem tem, será dado. Quem tem o quê? O conhecimento. E este será grande em quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. Ouvindo, não ouvem e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou o quê? Insensível. Olha a explicação de Jesus. Um grupo vai ver, e ele diz, eles vão ver, mas não vão nunca entender. Eles vão ouvir, nunca vão compreender. Eles vão ver, mas não vão perceber. Por que que eu estou vendo, mas não veem? Por que que eles estão ouvindo, mas na verdade não estão ouvindo, não estão entendendo?
Aí Jesus fala, a razão disso é porque o coração deles se tornou insensível. Qual era o problema aqui, irmãos? Era o coração. O coração insensível. Como se manifesta um coração insensível? De má vontade ouviram com os seus ouvidos. De má vontade. Pergunta para o seu irmão se ele está ouvindo a palavra hoje de má vontade. Misericórdia, né? Lembra da palavra que eu compartilhei com vocês? De Ageu? Para onde os teus caminhos tenham levado? Mas aqui, e fecharam os seus olhos, ou seja, não quiseram discernir. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ou seja, se eles não tivessem um coração insensível, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, que é voltar-se para Deus aqui. Palavra que não é metanoia, é uma outra palavra do grego. Então fala literalmente de você voltar-se para Deus. Eu os curaria, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que é que os profetas desejavam? Aquilo que eu e você temos hoje, acesso ao conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Então esse povo, Jesus faz uma distinção, não é porque ele escolheu um para ser salvo, escolheu outros para ir para o inferno, mas é porque um grupo não estava ouvindo de todo o coração, não estava ouvindo o reino, a palavra do reino, a semente do reino. Então Satanás podia roubar facilmente, as dificuldades podiam roubar facilmente, as riquezas poderiam iludir facilmente, porque tem pessoas que são assim, elas não conseguem se firmar com Deus. Quando elas pensam que elas vão se firmar, vem uma perseguição, elas param. Aí, elas vão até um pouco mais, a perseguição não fez com que elas parassem, mas elas vão para a segunda fase, que é a fase de criar raízes, mas elas não têm raízes na palavra. Aí vem Satanás e rouba a palavra do coração. Quantas pessoas entregaram a vida para Jesus em lágrimas? Fizemos um apelo, ou um pregador fez um apelo, a pessoa veio em lágrimas diante do altar, chorando, mas elas só vieram aquele dia e não voltaram mais, porque elas apenas se emocionaram com o ambiente coletivo, mas elas não se voltaram completamente ao Senhor. Algumas pessoas, quando elas começam a ganhar dinheiro, a prosperar pós uma conversão, elas se perdem. Ela fala, não, meu dinheiro, não, eu tenho isso para cuidar, eu tenho aquilo para cuidar, eu tenho... Aí quando sobra um tempo, elas vêm buscar Deus. Quando não sobra, elas não vêm, ainda colocam no colo de Deus, não, o Senhor que me deu isso, eu tenho minha família para cuidar, eu tenho a minha empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí começa as riquezas, começa a sufocar a pessoa, começa a sufocar. Agora, a ideia é que Jesus estava falando para os seus discípulos, bem-aventurados, e aí eu e você entramos nessa classe, amém, irmãos? Ele diz, bem-aventurados, abençoados, felizes, porque vocês veem, porque vocês ouvem, porque vocês entendem, muitos profetas, aí você coloca Eliseu, Elias, Abraão, Moisés, todos os santos do Antigo Testamento, Ezequiel, Daniel, eles desejaram ver, provar, experimentar, irmãos, o que eu e você temos o privilégio hoje, porque nós estamos pós-Jesus, eles não tinham Jesus ainda não havia se manifestado. Agora, qual é o resultado de entender, de compreender a palavra? Se eu compreender, ele vai mudar o meu casamento, ele vai mudar a minha família, ele vai mudar tudo isso. Não é essa a ideia é, eu entendi, eu compreendi, então qual o reflexo de tudo isso? Eu me volto para Deus. Porque Jesus fala que quem ouve, compreende, converte-se, e a palavra no grego para converter-se aqui, é voltar-se para Deus. Ou seja, eu me volto para Ele, eu busco a Ele, o meu anseio é Ele, o meu amor é Ele, o meu desejo é Ele, a minha prioridade é Ele, o meu coração é voltado para Ele, o meu coração é direcionado a Ele.
Enquanto o seu coração estiver direcionado a resolver os seus problemas, você vai continuar com esses problemas. Mas quando o seu coração for resolvido e você decidir, não, eu cansei de tudo isso, a partir de hoje eu vou me voltar para Deus. Aí depois que você se volta para Ele, aí Ele vai, e qual é a obra? E os cure. Essa palavra curar aqui é literalmente a palavra tornar-se saudável. É impressionante essa palavra no grego. Ela significa literalmente tornar-se saudável. E o que é tornar-se uma pessoa espiritualmente saudável? Uma pessoa completa na presença de Deus, uma pessoa que não é influenciada por decepções, por frustrações, por traumas, por abusos espirituais, por experiências traumáticas. É uma pessoa que está pronta na plenitude da vida de Deus para cumprir o seu chamado, a sua vocação e receber todo o recurso que o Senhor tem nos céus disponibilizado àqueles que estão cumprindo a sua vontade. Ele diz: minha é a prata, não falta ouro, ou seja, não falta recursos financeiros para quem está vivendo o chamado de Deus. Não falta, absolutamente, não falta para quem está cumprindo o propósito de Deus. Pode faltar para os seus luxos e caprichos, é uma outra conversa, mas se você está vivendo no propósito de Deus, não falta. Mas para isso você tem que ouvir, entender, discernir a palavra, aí Ele vem e cura você, e aí você fica livre para viver a plenitude dEle na sua vida. Aí o passado não te puxa mais para trás, o passado já não te prende mais, o que aconteceu lá atrás, ficou lá atrás, você está curado, porque quem não resolve com o passado, tem um presente comprometido, influenciado pelo passado. Quem tem o presente influenciado pelo passado, já comprometeu o seu futuro, o seu futuro não vai dar certo. Não vai dar certo, se você não resolver o seu passado, o seu destino já está traçado. Você gosta de ouvir essa palavra? É destruição. Se você não resolver o seu passado, não perdoar quem tem que perdoar, não romper-se com as suas decepções, fazendo isso de forma responsável, perdoando, liberando aqueles que ofenderam você, o seu futuro já está comprometido, vai dar ruim. Nenhum relacionamento vai dar certo, a família não vai dar certo, os seus filhos não vão dar certo, a sua vida financeira não vai dar certo, porque você está carregando o passado, pesando o presente e comprometendo o seu futuro. Então agora, o que eu tenho que fazer então? Ouvir a palavra, discernir, entender que o que Ele fala para você é o melhor. Aí quando você coloca em prática, voltando-se para Deus, aí existe uma cura sobrenatural. E essa cura não está num gabinete de um pastor, essa cura não está nas mãos de alguém, essa cura está no Senhor, e essa cura chama-se saúde espiritual. Fala muito hoje sobre saúde emocional, inteligência emocional, tudo isso é bom, mas a inteligência espiritual, o discernimento espiritual afeta também as suas emoções. Então quando você discerne isso, você consegue viver aquilo que o Senhor tem para você. Então quando o Senhor troca o coração, eu passo a ter um coração sensível à voz de Deus. Agora, se eu ouço a palavra de má vontade, eu torno insensível. E um coração, irmãos, ele pode adoecer espiritualmente, pode. Um coração adoecido, Jesus faz uma denúncia, o coração deste povo tornou-se insensível. O problema dessa insensibilidade interior é que não ouve mais a voz de Deus. Eu estou falando sobre sensibilidade no sentido de você ver uma pessoa, ter dó dela, você ver uma pessoa, se compadecer dela. Eu estou falando de sensibilidade no coração, no sentido de ouvir a voz de Deus, de não ficar debatendo com Deus. O Senhor fala, faz algo, não Senhor, mas não dá. Ah, mas perdoa, não Senhor, olha o que aquela pessoa fez, pede perdão, se relacione com aquela pessoa, ele fala, tem amizade com aquela pessoa, não Senhor, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Isso é insensibilidade,
é petrificar, endurecer. E uma resistência à palavra, irmãos, ela fecha os nossos olhos espirituais. Ela fecha o nosso e compromete o nosso discernimento. Por quê? Se eu tenho um coração insensível, eu ouço, mas não compreendo. Então eu também vou ver, mas não vou enxergar. Ou seja, ele está falando de discernimento aqui. A pessoa fica sem discernir, sem compreender, sem entender. O entendimento bíblico nasce quando a pessoa abre o coração. O coração endurece quando? Ouvimos muito, mas obedecemos pouco. Preste atenção. Ouvimos muito, mas obedecemos pouco. Conhecemos muito da palavra, mas obedecemos pouco. Então essa balança descompensada, ela vai endurecendo. Quando endurece nosso coração, quando somos corrigidos, mas resistimos àquela correção. O sábio, ele tem prazer na correção. O tolo, não adianta você corrigir o tolo, a Bíblia diz. Corrija o tolo, você vai arrumar encrenca. Você tem que corrigir o sábio. Você tem que corrigir o sábio. O tolo, você vai falar com ele, você vai arrumar encrenca e não vai resolver o problema ainda. Infelizmente. Agora o sábio, ele tem prazer na correção, porque quando ele é corrigido, ele aprende. Irmãos, nós crescemos mais com a correção do que, óbvio que nós precisamos de elogio, mais do que elogios. Tratamos o sagrado, aquilo que é de Deus, como comum, nós endurecemos o coração. Um culto é algo comum para nós. Não, uma oração é algo comum. Ou se expor a palavra é algo comum. Nos acostumamos com a palavra. Nos acostumamos com esse ambiente. Nos acostumamos com esse ambiente de culto, de palavra, de irmãos, de irmandade. Mas nós não permitimos que a palavra gere em nós transformação. Hebreus 3,15 diz assim: por isso é que se diz, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração como na rebelião. O maior perigo não é ouvir a verdade, mas é rejeitá-la. O maior perigo não é ouvir tantas vezes, mas o perigo é não dar resposta à palavra. Qual que é a resposta? Eu ouvi a palavra, olhando para o contexto de Mateus 13. Então eu me volto para Deus. E aí o que acontece? Aí ele vem e me cura. Só que algumas pessoas, não estou falando de ambientes que são tóxicos não, mas algumas pessoas, elas pensam em mudar de igreja, por duas situações. Quando elas não estão bem emocionalmente falando, elas se preocupam com o que falam dela, com aquilo que ela está vivendo, ou quando ela está no pecado. E aí o pecado enfraquece ela, e aí ela quer mudar. Por quê? E vem com essa conversa de que não, é porque estão me julgando. Nunca mude de uma igreja se você está no pecado. Primeiro mude, se alinhe. Não mude porque, eu estou no pecado, aí está todo mundo sabendo. Não, aproveite a oportunidade, meu irmão, e se conserte. Esse é o momento, esse lugar é como um hospital. Ninguém procura um hospital. Você não vai chegar lá no hospital, num pronto-socorro e falar, eu vim aqui para ser atendido. Por quê? Qual o seu motivo? Não, é que eu estou saudável, então eu vim aqui, vim passear aqui. Então a igreja é esse ambiente, onde os filhos se reúnem, os salvos se reúnem, mas os salvos não significa que não peca, não significa que não tem questões para resolver. Mas nós expomos o nosso coração à palavra e Deus vai trabalhando. Então eu não posso endurecer o meu coração, porque se eu endurecer o meu coração, eu posso comprometer aquilo que o Senhor está fazendo, ou eu posso entrar no grupo daqueles que o Senhor profetizou, que eles iriam ouvir, mas não iriam entender. Meu irmão, eu não quero ouvir, eu não quero ter a palavra, eu não quero estar nesse ambiente e não compreender o que Deus está fazendo. O nosso coração precisa se voltar completamente a Ele. E converter-se não é apenas emocionar-se, concordar com a mensagem, é verdade que o pastor está falando, é verdade que a palavra está dizendo, e não mudar. Entrar em concordância com Deus é dizer, Senhor, realmente eu preciso mudar, o meu coração está de forma incorreta, mas hoje nesse culto, ao expor o meu coração a essa palavra, eu estou dizendo, Senhor, hoje eu estou voltando a buscar a Tua face, hoje eu estou voltando a buscar a Tua presença, hoje o meu propósito é me voltar completamente ao Senhor.
é voltar de coração, é abandonar a resistência, é render-se à verdade, é mudar de direção. Por isso que Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Agora, o finalzinho do texto lá vai dizer: e eu os curaria. Ou seja, eu quero curá-los, eu quero restaurá-los, eu quero dar uma saúde novamente, eu quero dar uma saúde espiritual para que vocês sejam crentes, para que vocês sejam filhos espiritualmente saudáveis. Irmãos, nós vamos impactar esse mundo, vamos mudar a história de famílias, vamos mudar a história da comunidade, a história dessa região, se formos crentes saudáveis, se formos filhos saudáveis, e observar que tem uma deficiência na vida, não é desculpa para não corrigirmos, porque Salmo 147, eu amo esse versículo, Salmo 147, verso 3, Deus me deu muito essa palavra em momentos de muita dor, só Ele cura, versículo 3, Salmo 147, verso 3, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas, só Ele cura os de coração quebrantado, tem uma tradução que diz, né? E enfaixa as suas feridas. Enfaixar significa cuidar. Irmãos, tem coisas que o Senhor opera um milagre instantâneo, somos completamente curados. Tem situações que Ele vai enfaixar. E quando uma pessoa está com uma faixa, que ela fez uma cirurgia, ou ela machucou, tem um corte, ela está enfaixada ali, é uma sinalização que está em recuperação. Mas se você colocar o dedo, apertar ali, vai doer, não vai? Vai ou não vai? Então tem coisas que às vezes quando mexe em você, às vezes dói ainda. Isso não significa que você não está curado. Significa que está sensível ali ainda. Você está num processo de recuperação. Então não diga, o Senhor não me curou, não aconteceu nada, eu sou a mesma pessoa, não. Entenda que está sensível. E se você está sensível nessa área, você tem que proteger essa área. Você tem que proteger. Por exemplo, se eu tenho um problema de relacionamento com uma pessoa que é muito próxima, essa pessoa só me machuca, ela só me destrói, está perto dela, e quando eu me aproximo ainda eu sinto uma dor. Então por que eu vou me aproximar? Significa o problema está naquela pessoa só? Não, significa que eu estou sensível, eu estou sensibilizado, eu tenho uma dor, então eu estou num processo. O Senhor me curou, mas eu estou num processo, então eu vou me afastar, vou me recuperar, vou esperar todo esse processo até a cicatrização, aí é uma outra realidade. Agora, eu não posso usar um processo que eu estou vivendo como uma desculpa para não cumprir a palavra. Então tem situações que Ele vai curar, tem situações que Ele vai enfaixar, mas só dele enfaixar já significa o cuidado dele em você. Porque você reconhece áreas em que você é vulnerável, áreas que ainda, que você está em processo, então respeite a si mesmo, respeite a sua limitação, respeite os seus processos, mas não diga o Senhor não me curou, diga, eu fui enfaixado, eu estou num processo de recuperação. E quando você voltar, você voltará muito melhor. Para caminharmos para a parte final dessa mensagem, nós temos uma oportunidade para darmos uma resposta ao Senhor. Lucas capítulo 23, verso 39 ao verso 43. Nós temos a oportunidade de sermos curados, mas também nós temos a oportunidade de desperdiçar. O verso 39 fala quando Jesus estava crucificado. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça,
porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então lhes disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Os dois estavam perto de Jesus. Os dois estavam perto da salvação. Os dois estavam sofrendo, porque eles estavam na cruz. Eles estavam ensanguentados ali. Eles apanharam como Jesus. Eles estavam crucificados como Jesus. Eles estavam à beira da morte. Ambos estavam com a mesma dor, passaram as mesmas coisas, mas tiveram reações diferentes. Não importa o que fizeram conosco, o que importa é o que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco. É a resposta que nós damos. É a resposta que damos a uma situação que vai nos levar a um fim, a um propósito, a um objetivo. E esse texto mostra muito claro. Sobre Jesus estava uma placa com uma epígrafe dizendo: este é o rei dos judeus. Fizeram aquilo para zombar, dizendo o seguinte: ele está morrendo porque ele foi considerado o rei dos judeus. Olha para essa frase e diz: opa, se ele é rei, ele é Deus. Se ele é Deus, ele pode me salvar. O outro disse: se ele é Deus, se você realmente é o filho de Deus, então desce da cruz. Desce aí da cruz. Salva-te a ti mesmo e depois você vem e me salva. Só que ele não sabia que o pecado que Jesus estava levando era o pecado dele também. O outro entendeu. O outro deu uma resposta dizendo, primeiro falou com o outro que estava zombando: você está na mesma condenação e você não temes? Ele é inocente. Ele está levando os nossos pecados. Nós não estamos sofrendo por merecimento, nós somos bandido mesmo. Nós estamos aqui porque nós matamos, porque roubamos, porque fizemos o mal. Então os nossos caminhos nos levaram até aqui, mas ele não. E ele virou-se para o Senhor e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor é rei, o Senhor é Deus. O Senhor vai entrar no reino, e quando entrar no reino, lembra-te de mim, eu quero estar com o Senhor. E o Senhor virou-se para ele. O Senhor nem falou com aquele outro que deu resposta. O Senhor virou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus nos dar uma palavra, Deus nos dá uma resposta de algo. E Deus sabe que às vezes a intenção do nosso coração em querer uma resposta, porque nós estamos colocando Deus contra a parede, ou é pela maldade do nosso coração, porque estamos revoltados com Deus. Por que Ele não fez isso? Por que Ele não fez aquilo? Por que Ele me permitiu esse sofrimento? Por que Ele me permitiu essa luta? Por que Ele permitiu isso? E quando nós estamos desse jeito, meu irmão, nós vamos orar, pedir uma palavra e nós vamos ouvir dele o silêncio. Eu tenho aprendido caminhando com Deus, já há muitos anos, que o silêncio de Deus já é uma resposta. Pelo menos que Ele não quer falar. Mas o problema nunca está nele, o problema está em nós. Quando Ele não quer me dar uma palavra, ou é porque eu já tenho uma palavra, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou resistindo para fazer. Ou é porque eu estou querendo uma confirmação, porque eu não estou confiando no caráter dele. Mas o problema está no meu coração. E quando nós queremos, Senhor, oramos: Senhor, me dá uma nova palavra. Me dá uma palavra, Senhor. Me dá uma palavra, eu quero uma palavra. Meu irmão, você não precisa de uma nova palavra. O que você precisa é de um novo coração. A palavra é a mesma. A palavra, ela se mantém no mesmo lugar. Só que o nosso coração às vezes se perde no meio do caminho. Então, eu não preciso de uma nova palavra. Eu preciso de um novo coração. Um coração que se volte para Deus. E Ele nos deu esse privilégio de ouvirmos essa mensagem, de entender, de compreender. Porque eu não quero ser esse homem que teve a oportunidade de dar uma resposta correta e deu uma resposta incorreta. E perdeu a oportunidade. Vamos orar, meus irmãos? Fiquem em pé em nome de Jesus.